Bom, disclaimer. Eu foquei bastante no ponto de vista da Europa, porque a Europa se aplica em graus diferentes ao resto do mundo e, ao mesmo tempo, lá está muito exemplar, assim, de várias coisas. E no fundo, assim, você aprende muitas coisas com uma coisa positiva, mas você também aprende muitas coisas com exemplo do que não fazer. E a Europa é um ótimo exemplo nesse sentido. É, É, você vai ter que explicar então, porque se generaliza a Europa, tem a França aí no meio do caminho, tá que na tinha, conta, tá na tem mais de conta, 60, enfim, mas está num processo de fechamento também. Tá na conta? tá na conta. Beleza. Então, eu fiz uma linha cronológica de, assim, fatos que aconteceram no último século que, no meu ponto de vista, ajudam a embasar tudo o que está acontecendo agora no mundo. O primeiro deles é o terror psicológico de destruição nuclear. Querendo ou não, a energia nuclear é de fato uma energia muito mais concentrada e ela foi utilizada como uma arma de guerra em Hiroshima e Nagasaki, e gerações e gerações realmente cresceram programadas a ter um medo absurdo de qualquer coisa envolvendo a palavra nuclear. Tipo, treinando a situação de sair correndo e ir para um bunker, imaginando um cenário que o mundo ia se destruir. No fundo, é um cenário que talvez a gente ficou mais jovem, cresceu se acostumado a isso e não leva tão a sério quanto deveria, porque de fato não é uma probabilidade a ser descartada. Então, para mim, o fato um é de que, de fato, existe um terror psicológico, e se você está no continente que foi devastado por essa guerra, o seu inimigo do lado desenvolve isso rápido, o seu aliado não tem medo de usar, e você ainda não tem, você está com medo mesmo. Acho que faz sentido essas pessoas terem esse medo. Esse é o ponto um. O ponto 2, não sei se vocês viram uma publicação do Derdigi, mas é maravilhoso. É que mostra que, como apesar desse medo todo, em 74, antes desse medo irracional da energia nuclear, as projeções do próprio governo alemão era que a energia nuclear ia crescer de uso exponencialmente e seria a fonte de energia mais utilizada de todas, assim, ordens de grandeza mais do que as outras. Essa era a E isso é porque... avaliação O que aconteceu? racional, né? E o que aconteceu? Avaliação. É. Cara, Exato, 74 você tem aí o início do petrodólar, né? Justo. Aí é nesse mesmo ano. exato. Na verdade, eu vou citar agora esse trauma nuclear, citar Chernobyl, mas antes de Chernobyl, citar uma coisa que 74, mas o que acontece em 71? Claro. Choque Fora Nixon. tudo que a gente sabe, Ah, também vai. é inaugurado o Greenpeace. Inaugurado não, o Hum, Greenpeace começa a ter como pauta protestar contra testes de armas nucleares desde 71. E hum. eles protestam não só contra as armas nucleares, mas também como energia nuclear como um todo. Coincidência ou não, eles surgem em 71. Achei engraçado ressaltar isso, porque rolou um processo de reestruturação de mundo, coisas que parecem coincidência nem sempre são, né? Só para quem não Greenpeace, sabe, né? E além 1970. a notinha verde, como a gente conhece Você era o Os Green Chapeuzinho? Bucks, agora é Greenpeace. Mas fala. Não, só ia falar para quem não sabe para quem quer saber mais de 1971, tem um programa que a gente gravou com o Ben, What Happened in What the 1971. fuck happened in 1971? Exato, obrigado. Que é justamente o fim do padrão ouro, né? Eu já escutei, e aí eu não sei se isso é verdade ou teoria da conspiração, isso eu não consegui validar pesquisando, mas que e fez sentido para mim, que grande parte desse lobby antinuclear foi impulsionado pelo lobby do petróleo, Faz porque querendo ou sentido. não é quem Concorrência. conseguiria concorrer com o petróleo. Tipo, Concorrer teórico, não. Concorrer não. É de destruir, dizimar, sim, é. Destruir. mas ou seja, é que as outras energias nem conseguem concorrer, então eles não veem como ameaça, então eles incentivam elas para não incentivar a nuclear. Tipo,
Mas sem dúvida, tipo, qualquer pessoa que gosta de ficção científica, lê qualquer autor de ficção científica, é só nuclear. Por quê? Porque é o que faz mais sentido racional. É uma tendência que no longo prazo não faz sentido não acontecer de tão melhor, que é em todos os aspectos racionais. Sim. Que loucura, né? Como foi essa virada. 50 anos atrás, né? Os caras decidiram, Não é não, nada. vamos sabotar por uns 50 anos aí essa evolução. Claro, É. é que aí a gente está falando de petróleo, a gente está falando de dominação do dólar, ou seja, são poderes aí que estavam muito, muito fortes aí na época, ou seja, e conseguiram dar uma... Sim, são poderes muito fortes, né? Não são pequenos interesses. Não são pequenos interesses, são interesses gigantescos. Daí, ainda nesse tema de medo nuclear, trauma, Desculpa, só dentro disso, né? Assim, é tanta. Não é nem questão de competição, né? Ou seja, a força do dólar americano para se manter ali, né? Hegemônico, dominando, né? Porque a gente teve aí também, no começo dos anos 2000, né? Que foi a invasão do Iraque, né? Ou seja, ou seja, tinha um movimento ali para começar a vender petróleo em euro, né? E conseguiram armar uma desculpa para invadir o Iraque, matar o Saddam Hussein ali e acabar com essa ameaça, né? Por mais que fosse pequena, vamos matar antes, vamos acabar com essa história antes que o negócio cresça. é que assim, não sei se é considerável pequena, né? Tipo, do ponto de vista geopolítico, é interessante para os Estados Unidos que a Europa não tenha independência energética e nem que o dólar seja contestado como a moeda de transação global. Então, as duas coisas, tipo, eu estou antecipando até que você falou a coisa que seria o próximo tópico que eu ia trazer, que é justamente isso, tipo, querendo ou não, é uma questão geopolítica a energia, não é uma questão puramente Totalmente. de calor para a gente não passar frio. É uma questão geopolítica que pauta como o mundo funciona. Não, e se você for Dominatrix. pensar, tem duas formas de uma nação ser soberana, né? Ou principais, né, basais para uma nação ser soberana. A primeira é que ela seja soberana energeticamente, que ela produza ali, que ela consiga captar a energia que ela vai utilizar e, se possível, até explorar mais e conseguir exportar essa energia. Essa é a primeira possibilidade para uma nação ser soberana. A segunda é que, no mínimo, ela consiga comprar energia com o dinheiro que ela cria. Agora, se ela Mas não tem daí ela já nenhum, não é soberana, né? se ela não tem nenhum dos dois, se ela não produz energia e se ela tem que comprar com dinheiro que é settled de outra nação, fudeu, né? Não tem saída. Não Tá à tem como você mercê. sair dessa. Tá à mercê, totalmente à mercê. Você precisa imprimir o seu dinheiro para comprar outra moeda, você inflaciona o seu dinheiro para comprar outra moeda, para poder comprar energia. Enfim, distorce o mercado, porque acaba criando incentivos para as indústrias que você quer selecionar. Enfim, é desastroso. Se você está vendendo energia, você tem soberania, certo? Se você está comprando energia, você não tem soberania, porque você tem dependência em alguém, nem que seja, mesmo em tempos de paz, você ainda está à mercê de um terceiro, certo? Claro, mas no mínimo, se a tua moeda, vamos falar, o dólar, né, para a gente ser Não, direto aqui. ok. Mas se você tá vendendo energia, você está produzindo energia, você está produzindo dinheiro, entre aspas, porque você está Sim. vendendo energia em troca pode ser até da moeda do outro, mas você está vendendo energia. No caso, tem gente que está produzindo, que está comprando energia e que ainda aí está no primeiro e segundo caso que você falou. Mas tem países que são exportadores de energia. Eu não sei se o Brasil é o suficiente exportador, mas acho que já chegou perto disso, né? Que eu saiba, a gente consome energia do Paraguai, por exemplo, de Itaipu. Mas Porque acho que Por mudou causa da linha. É, é por causa do. mas É o mudou tamanho do país, né? a proporção lá de
quem é dono de Itaipu, quem não é. E aí isso mudou, mas antes desse acordo ser feito, o Brasil era, eu acho que era exportador, net Não, exportador. sim, mas o que eu ia dizer vamos pensar. Hoje os Estados Unidos é totalmente soberano energeticamente, né? Petróleo, gás natural, enfim. Digamos que não fosse, certo? O efeito de rede que tem o dólar conseguiria pelo menos comprar alguns anos ou algumas décadas, porque você exporta essa inflação. Os Estados Unidos poderiam imprimir mais dinheiro, exportar essa inflação e comprar energia, né? Ou seja, tá bom, não é soberano porque não produz energia, mas é o dono do dinheiro, da moeda com maior efeito de rede, né? Então, ok, tem um balanço aí pelo menos, né? Ou seja, uma hora essa Tem um soberania pode depósito de acabar. energia cinética guardado em forma de bombas nucleares e porta-aviões e aviões e mil outras Claro, coisas. mas para tudo isso É você precisa. energia de alguma forma, né? Mas e para você usar avião, para você usar míssil, para você usar tudo, você precisa de energia, Sim, né? sim, mas isso tudo tá Fabricar. lá reservado, tá Sim, guardado lá sim. no depósito. Sim, 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 sim. É como se Ainda, fosse ainda, a. ainda, ainda é energia. Ainda é energia, Sim, sim. mesmo que esteja numa bateria, digamos, Não, e a gente pode pensar entre aspas. nessa força militar, nessa projeção de poder e de força, como a blockchain, né? Ou seja, é energia que está ali captada, armazenada, proof of work que está ali, protegendo a soberania dos Estados Unidos, né? Protegendo a rede, protegendo o dólar. Não sei se saímos muito aí Total. da tua linha aí, Desculpa. Gaetan. Imagina, como assim, desculpa. Fala aí, como seguimos? Como seguimos? Seguimos, bom, vou só voltar só para pontuar uma coisa que a gente deixou para falar, mas não falou, que é em 86 acontece Chernobyl. E Chernobyl é do lado da Alemanha, assim, querendo ou não, eu não procurei isso e eu não vi o documentário, mas que eu me lembro das minhas aulas de história, e quem viu a série da HBO talvez saiba, era só o vento ter batido de uma maneira oposta que dava para ter dado um problema muito maior para outras partes da Europa, Alemanha, etc. Então o pessoal ficou assustado, ressabiado. O pessoal, essa questão do medo nuclear, plantou-se uma semente, pelo menos, vamos dizer assim. E por que eu estou dizendo de plantou uma semente? É E agora real que a isso do gente. vento? Ou é real? Eu acredito ser, mas eu sou a pessoa que Suposição. não pesquisou. Alguém que talvez o Dov e o Reicher saibam melhor que eu. Ok. Até no seriado lá de Chernobyl eles falaram isso, mas é uma suposição, porque não aconteceu, né? Como é que você vai saber se teria acontecido um desastre mesmo? Eu escutei um podcast aí recente, uma entrevista com o cara que, o diretor, produtor lá dessa série. Ele é pró-nuclear, pró-energia nuclear. Ele acredita que é racional, é o mais interessante. E ele estava falando. O podcast era sobre energia nuclear como harm reduction, ele colocava. Redução de dano, né, digamos. Ou seja, o menos pior. Né? Ou seja, em vez de falar, pô, é ótimo, eles estão. Mas tudo bem, isso é bom porque passa. É a mensagem pro malthusiano que não sabe que ele é malthusiano, que está sendo levado a odiar a humanidade, né? Odiar você. A entender, não, ó, tem alguma coisa melhor aqui, dá pra gente chegar no meio termo, né? Você. Enfim. Freakonomics, aliás. Quem quiser, legal. Legal, interessante ver no mainstream falando, voltando a falar sobre nuclear lá nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ele está desconectado, né, da área nuclear. Hoje em dia está bastante. Tem muito FUD, não querem nuclear, não se fala em nuclear, se fala em ecologia, em meio ambiente, carbono zero, e não se. O nuclear não é mencionado. E é muito estranho, né? Parece que a gente acha que os Estados Unidos que está liderando isso, mas parece que é um grid, não é o Estado, que é alguma coisa realmente corporativa nos Estados Unidos, e na Rússia e na China é o Estado. Porque eles estão sim construindo, então, Que nos Estados Unidos o corporativismo é o Estado. Não, eu entendo, mas o corpo é meio burro, é meio um pouco caótico e não está tá perdendo o status de império, ou seja, está caindo o império.
Estão São usando homens tecnologia fracos, né? Tipo obsoleta. ou seja, enquanto de um lado no Oriente, né, estão os homens fortes, sobreviventes, né, de tempos difíceis, no Ocidente a gente tem homens fracos, né, acomodados com tempos fáceis, né? Então tem essa, né, um pouco disso. Se sente, né, pelo menos, não sei. Escutando esse podcast foi essa sensação que eu tive, a forma como eles estavam lidando com o assunto tão, né, leve, né, como se não fosse algo... Ou seja, apesar de acreditar na importância, não, né, levando mais a fundo. Enfim. Ou não questionando, né, pô, por que realmente não tem aqui? O que está acontecendo?